Fazer contato com o advogado e professor de Direito da Universidade de Fortaleza, Marcelo Uchoa. Bom dia, Uchoa. Bom dia, Glauco. Bom dia a todos que nos assistem no Jornal Brasil Atual. Uchoa, a gente tem alguns temas aqui para tratar, mas primeiro eu queria que você falasse a respeito da possibilidade de retomada da delação do advogado Rodrigo Tacla Duran. A gente sabe aí que o Tacla Duran acusou o advogado Carlos Zuccolotto, amigo pessoal do então juiz Sérgio Moro, de ter recebido 5 milhões de dólares para ajudá-lo a obter vantagens no acordo de delação. À época ali a PGR alega que investigou, mas que acabou arquivando ali o caso. Como é que você vê essa retomada, Uchoa? Glauco, eu vejo assim com muita curiosidade, porque já faz um bom tempo que o Tacla Duran luta para ter o direito de fazer essa delação. E a Procuradoria da República, no tempo em que o ex-juiz Moro dava as cartas, né, relutou e, inclusive, arquivou essas investigações que resultariam eventualmente nessa delação. O que o Tacla Duran tenta dizer, e fala que demonstrará isso na delação, é que enquanto ele tinha um processo de estipulação de termos de delação sendo desenvolvido com a Procuradoria da República, né, o Zuccolotto, que era amigo íntimo, né, do ex-juiz Moro, na época juiz da Lava Jato, ex-sócio da sua esposa, barganhou com ele valores, quer dizer, estava cobrando dinheiro para conseguir mais benefícios na delação, ou seja, ele demonstraria, através desta nova delação, dessa que ele tenta fazer e que agora a PGR diz que vai reabrir, mostrar que a Lava Jato ela era uma fábrica de dinheiro para algumas pessoas e era uma fábrica de malfeitos para a grande maioria da sociedade. E isso é muito importante, porque o juiz Moro ele sempre foi muito a favor das delações. Agora, nessa que é contra ele, que pode desmascarar toda essa ideia de homem probo, de homem ético, de homem correto, ele não quer de jeito nenhum. Mas vamos esperar que a PGR faça isso. É claro que a PGR também, nesse momento, tem um objetivo de minar o Moro, tem uma briga comprada entre ele e o presidente da República. Era bom que tivesse feito naquele tempo, mas também não está errado fazer agora, não. Vamos esperar, viu, Glauco, com muita atenção essa delação, que ela venha, né? E que o Tacla Duran demonstre aquilo que vem afirmando já desde desses longos anos, já faz anos disso, né? Agora, você citou, né, esse fato do o então juiz Sérgio Moro adotar muito ali, né, legitimar o sistema de delações e agora se posicionar de forma contrária. Tivemos também uma declaração do coordenador da Força Tarefa da Lava Jato, o procurador Deltan Dallagnol, e eu vou ler aqui, Uchoa, para que você comente. Ele diz o seguinte: diante do arquivamento das falsas acusações de que não é confiável e da renovada tentativa de induzir em erro autoridades para se livrar de responsabilização, acreditamos e defendemos que questões políticas não devem interferir na atuação independente das instituições. Como que você vê essa declaração, Uchoa? Isso aí é uma piada, né, Glauco? Porque ele defende isso agora, mas não defendeu isso antes. A própria manifestação do Tacla Duran é no sentido de mostrar que a Lava Jato estava impregnada de conteúdo político. Não só de conteúdo político, mas também de ilícitos. Ele também teme, logicamente, a delação do Tacla Duran, porque ele se envolve diretamente da situação. Quer dizer, se o Zuccolotto iria barganhar com alguém a diminuição de penas, melhorias de benefícios em função do recebimento de dinheiro, quem é que estaria na ponta da Lava Jato fazendo esse serviço sujo? Aí o Dallagnol também vai ter que se explicar muito bem sobre isso aí. É outro que vem tentando vender uma imagem de correição, quando na verdade no submundo tenta estabelecer critérios completamente danosos à democracia brasileira. Não só isso, mas aí tem a história daquela fundação que seria criada com recursos bilionários da Petrobras apreendidos no exterior. Quer dizer, o Ministério Público Federal está todo preso, né, nessa corrente de malfeitos ilícitos também. Agora, ainda dentro dessa
confusão entre esferas jurídica e política, nós temos tido aí uma defesa veemente por parte, inclusive, de juristas, né? E mais principalmente de apoiadores de Jair Bolsonaro em relação ao artigo 142 da Constituição Federal, que, em tese, segundo ele, justificaria uma eventual intervenção militar. Como é que você vê a discussão em torno disso? Quer dizer, nem chega a ser uma discussão, né? Porque é uma parte muito minoritária que entende desse jeito. Mas como você vê a defesa dessa tese, Uchoa? Glauco, veja só, se a gente for analisar só o conteúdo histórico, não faria o menor sentido uma Constituição que é chamada cidadã, que foi resultado de um processo de retomada da democracia depois de uma ditadura, estabelecer o empoderamento dessa magnitude às Forças Armadas. A Constituição do Brasil não faz isso. O que diz a Constituição do artigo 142 é que as Forças Armadas elas destinam-se à garantia dos poderes. Então, assim, se ela serve aos poderes, ela não está acima dos poderes, ela está abaixo dos poderes. As Forças Armadas não são um poder do Estado. O Estado tem 3 poderes, é o Executivo, o Legislativo e o Judiciário. Nem faria sentido as Forças Armadas serem um poder, porque não poderia ter o Presidente da República como chefe supremo, que o Presidente da República não poderia comandar 2 poderes. Né? Então, assim, nós não estamos mais na monarquia, nós estamos há 120 anos já num sistema republicano. O poder moderador foi extinto com a Constituição de 1891. Então, assim, esses argumentos são sofismas jurídicos que são levantados para tentar justificar o absurdo. A OAB já tem parecer com relação a isso, eu já vi declaração do Marco Aurélio, do ministro Gilmar Mendes. Então, isso assim, vamos deixar muito claramente, isso é ridículo. Agora, se alguém quer juridicamente justificar isso aí, que tenha dignidade, pelo menos, que é golpista. Porque não adianta você assumir um argumento desse e querer com sofisma fazer de conta que você está defendendo a legalidade, porque na verdade você é golpista. Tenha dignidade de assumir isso e pronto, meu amigo. É muito simples. Né? Agora ficam as pessoas se escondendo atrás de títulos, de nomes, para defender o absurdo. O artigo 140, se a Constituição quisesse ser estabelecido que as Forças Armadas tinham o poder de intervir nos estados, ela tinha feito isso de forma categórica, de forma expressa. Se ela não disse isso quando falou de poderes, falou da independência e do equilíbrio entre os 3, né, que são 3, e as Forças Armadas estão de fora, os poderes são tratados ali bem no começo, no artigo 2º, as Forças Armadas estão 142, então isso aí é um absurdo total. Né? Do ponto de vista jurídico, isso é ridículo. Eu nunca tinha ouvido falar nisso, passei faculdade, fiz mestrado, fiz doutorado, nunca foi aventado sequer essa hipótese para levantar essa discussão nesse momento. São algumas pessoas tentando fazer uma reinvenção do direito no Brasil, né, Uchoa? Então assuma que é golpista, mas não fique com o papo furado. Uchoa, e falando a respeito, não de golpismo, mas de autoritarismo, né, o que está ali vizinho, nós tivemos aí uma declaração do presidente Jair Bolsonaro ontem, fazendo referência justamente ao fato do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, ter definido, né, ter chamado anarquistas liderados pelos Antifa, fazendo referência aos protestos que ocorrem lá como terroristas. Bolsonaro também disse o seguinte, Uchoa: olha, começou aqui no Brasil com os antifas em campo, um motivo, no meu entender, político diferente dos Estados Unidos. São marginais, no meu entender, terroristas. Como é que você vê essa declaração do presidente Jair Bolsonaro, Uchoa? Glauco, engraçado, porque marginal não é aquele cidadão que foi às redes sociais convocar não sei quantos comboios para Brasília para destituir os poderes armados e tal, e que ia fazer. Essas pessoas não são marginais, né? Essas que vão para frente do Supremo Tribunal Federal ameaçar ministros, ameaçar tocar fogo no Congresso, essas pessoas são absolutamente normais. Para o presidente Bolsonaro, qualquer movimentação que seja no sentido de dizer que ele é um incompetente, que ele não tem condição de conduzir o Brasil porque comete crimes de responsabilidade, que comete crimes comuns, que ele não tem uma resolutividade adequada para este problema grave que nós estamos passando de pandemia. Qualquer pessoa que vai fazer isso, o Bolsonaro acha que é marginal. Quer dizer, é um descaramento total. É lógico que os antifas
eles têm o direito de ir para a rua, né? Nós estamos num momento de lockdown, mas se uns têm, os outros têm também, cumprindo as medidas de segurança e adequadas, e veja só, eles são a última trincheira que eu vejo de defesa contra a homofobia, contra o racismo, contra o autoritarismo, contra essas pessoas que querem acabar com a democracia, contra essas pessoas que ficam lutando para que seja instalado um governo militar com a restauração de um novo AI-5. A polícia tem que proteger, né, os antifascistas e não oprimir. Se oprimir é porque algo de muito errado está vendo com a democracia do Brasil. No meu modesto entendimento, todo mundo tem o direito de protestar e protestar contra esse presidente, dizendo que ele está sendo um péssimo governante, porque de fato ele tem sido. Agora, o que ocorreu no domingo, né, pelo menos em São Paulo e no Rio, foi justamente isso que você falou, Uchoa. As forças de segurança, na verdade, tratando de reprimir os movimentos que pediam democracia, sendo que a gente teve, antes disso, diversas manifestações no sentido contrário, pedindo o fechamento do Congresso, do STF, intervenção militar, e até então eles não tinham sido incomodados. Quer dizer, isso demonstra uma fragilidade mesmo do nosso desenho democrático, essa atitude das forças de segurança, Uchoa? Totalmente, Glauco. Assim, a militarização no Brasil, não acompanhada de um fortalecimento da compreensão crítica do papel das Forças Armadas, faz com que elas sejam utilizadas como instrumento de opressão. Então, assim, as Forças Armadas já têm uma intenção de oprimir certos segmentos sociais e de tutelar outros. Então, fica claro que a mão será mais pesada contra aqueles que protestam contra o presidente e a mão será muito leve, né, com aqueles que estão ali defendendo o presidente, ainda que defendendo também a ruptura institucional. Agora, a minha preocupação, Glauco, é que esses movimentos, né, não tendo um controle efetivo de partido político, de um movimento de classe, pelo fato da própria natureza dele ser uma coisa muito espontânea, ele acabar sendo vítima de infiltrados. Porque nós estamos aí com um governo que ele é todo montado à base de fake news. Eles não têm pudor, né? Não adianta a gente acreditar que essas pessoas têm um mínimo de moral, são assim minimamente éticas. Eles não são. Eles não pensam duas vezes antes de tentar manipular fato, antes de tentar criar uma situação inverídica. Então, assim, que infiltrados podem ir para buscar um acirramento e justificar, digamos assim, um peso maior na intervenção armada, essa é a minha preocupação. A gente tem que estar muito atento a isso, e os movimentos principalmente, porque os movimentos não estão buscando isso. Os movimentos só estão buscando uma porta de diálogo que o presidente fechou. Porque na hora que o presidente para de receber a imprensa, na hora que o presidente para de dialogar com a sociedade inteira, só dialoga com aquele núcleo irresponsável que está ali perto dele seguindo, você não tem outra maneira de buscar ser ouvido senão se expressar diretamente. E não só ele busca, né, às vezes se busca aí essa informação, essa situação fictícia, né, por meio de infiltrados, mas também posteriormente, pela narrativa que corre ainda, infelizmente, nas redes sociais, principalmente no WhatsApp. A gente viu acontecer isso, por exemplo, nas eleições de 2018, quando o movimento Ele Não foi totalmente descaracterizado, com uma narrativa deturpada no WhatsApp, com uso de imagens falsas. Enfim, é preciso atentar para isso também, né, para a questão da narrativa que corre aí nas mídias sociais, Uchoa. Precisa, inclusive porque ele acostumou a utilizar, por exemplo, o nome do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, como um critério de legitimação dos seus argumentos, como se o fato do Trump apoiar determinadas condutas, isso fosse por si só uma coisa boa para a humanidade. Então ele diz assim, aqui são terroristas, lá nos Estados Unidos são, aqui também são. Lá eles reprimem, aqui nós vamos reprimir. Então assim, ele tem criado, junto a esse grupo que ele já detectou, porque esse serviço ele é feito profissionalmente e é suscetível a essa abordagem, que esse grupo se movimenta, né? E nesse momento em que ele está fragilizado, porque a popularidade está em baixa, agora é que ele vai tentar jogar mesmo, motivando esse séquito de delinquentes, porque isso aí é uma delinquência digital organizada,
inclusive bancada com verbas públicas em certos casos, com uma participação de monopólios privados. É uma discussão gravíssima, supostamente com um gabinete de ódio dentro do Palácio do Planalto. Isso aí tem uma derivação para se refletir muito gravemente sobre o estado em que nós estamos com a nossa democracia imersa nesse momento. Sem dúvida, Uchoa. Muito obrigado pela sua participação aqui no Jornal Brasil Atual e até a próxima. Eu que agradeço, Glauco. Um abraço. Abraço. Conversamos aqui com o advogado, professor de Direito da Universidade de Fortaleza, integrante da Associação Brasileira de Juízes pela Democracia, ABJD Núcleo Ceará, Marcelo Uchoa. Você está ouvindo Jornal Brasil Atual. As notícias que os outros não dão.